visão positiva de futuro. A grande maioria das pessoas é tirado esse poder da visualização, o poder de você se ver num futuro melhor. Eu queria contar uma história aqui para vocês, um conteúdo que é uma história real que aconteceu comigo. Eu fui fazer um serviço em Porto Feliz ali sentido Salto, em Indaiatuba, e era um orçamento que eu ia fazer numa empresa. Eu ia fazer um orçamento para a instalação de um motor. E interessante, cheguei lá na hora do almoço, o pessoal da empresa que ia me receber estava todo mundo já recolhido lá para o restaurante para almoçar. E eu tinha ido, como nessa época eu tinha a casa em Indaiatuba, eu fui com a minha esposa, com meus filhos, porque de lá eu já partiria para Indaiatuba. Cheguei pro cara da empresa lá e falei, onde tem um restaurante? Já que era do almoço, eu ia parar no restaurante, comia e depois voltava para lá para poder estar fazendo esse orçamento. Legal, o que aconteceu? Eu passando lá no self-service, eu, meus filhos, minha esposa, passando lá e pegando prato, comida, veio uma pessoa, me cutucou nas costas bem forte, bem provocativo, ao que me fez virar rápido para trás para ver quem que estava fazendo essa perturbação nas minhas costas, né? O que estava acontecendo. Quando eu olhei para o lado assim, eu fui ver o Tarcísio Meira, da Rede Globo. Isso aconteceu mais ou menos lá em 2006, que aconteceu isso que eu estou contando aqui. Quando eu virei as costas, que eu olhei, que eu vi que era o Tarcísio Meira, eu fiquei na minha mente, na minha cabeça, é o cara, não é o cara, é o cara, não é o cara da Globo, é o cara da Globo. Deu um rebuliço na minha mente, eu olhei para minha esposa e falei, Jaque, olha quem tá aqui. Aí ela olhou assim, ela ficou confusa, sem ter certeza quem que era. E ele me falou o seguinte, ele falou, você trabalha com portão? Tava com o carro lá com aqueles adesivos de portões automáticos, então ele parou lá para perguntar. E ele estava falando que estava com problema no portão do sítio dele. Ele tem um sítio ali em Porto Feliz e me pediu para ir até lá. Falou, tem um caseiro e tal, ele que vai te atender. E falei, tá bom, vou anotar seu endereço. Quando eu saí para anotar o endereço dele, eu vi aquela Hilux recém-lançada, olhei aquela Hilux prata, falei, não, é o cara da Globo. Aí eu tive certeza que era, mas fui anotar o endereço, ele falou, não, não tem o endereço, é assim, você vira ali, 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 faz assim, pergunta ali que você... Ele deu as dicas, vira para direita, para esquerda, que chegava lá. Tranquilo. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque a partir desse momento aí que eu fui abordado pelo Tarcísio Meira da Rede Globo, eu comecei a mentalizar a respeito do meu trabalho, a partir daquele negócio ali, até que deu uma virada de chave. Toda vez que você para pensar, eu tenho 3 netos, para pensar nisso. As 3 crianças crescem, todas as crianças a gente percebe que a criança não sabe o que tem que fazer, o que vai fazer, vai sempre perguntando, pai, por que isso, por que aquilo? Mãe, vô, por que isso? Muita curiosidade, ou seja, é a vontade de aprender, é ali que a gente começa a ser programado, né? As crianças são programadas a mente por causa desses porquês. E nessas programações, as crianças são programadas e a gente não sabe o que a gente vai ser. Muitas vezes já devem ter perguntado para vocês, quando vocês eram crianças, falou, o que você vai ser quando crescer? E normalmente as crianças respondem, você é médico, você é isso, você é aquilo. Isso influenciado pelo que o pai e a mãe falam. E normalmente, quando você cresce, se você fez uma faculdade, se não fez, você vai lá, manda currículo de acordo com a categoria ou com o conhecimento que você tem. Você vai escrever ali no currículo e vai trabalhar com aquilo lá. Se você entrar num ritmo do que a maioria entra, você entra no piloto automático. O que significa piloto automático, Ricardo? Significa que você vai ser colocado para fazer aquilo todo dia até você ter uma aposentadoria, ou seja, você vai entrar num ritmo de um piloto automático, onde você não pensa, onde você não vai ter a oportunidade de pensar, porque as pessoas que te contrataram vão falar, faz isso, faz aquilo, e você vai entrar num piloto automático, onde mês após mês você vai estar preocupado apenas em receber o salário para poder estar pagando as suas contas. Ricardo, por que você está falando isso? Porque, pode ver,
Muitas das pessoas que estão empregadas trabalhando, elas reclamam que queria estar fazendo alguma coisa diferente. Se não é o seu caso, parabéns, você está acertando no que você está trabalhando ou executando um serviço. Mas se você tem essa característica de estar pensando, poxa, não está legal o que eu estou fazendo, eu precisava fazer algo melhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Por exemplo, assim como eu contei a história do Tarcísio Meira, um Tarcísio Meira é um ator. A cada novela, a cada filme que ele fazia, ele era contado para ele, como um funcionário, o que ele tinha que fazer naquela próxima cena, naquele próximo filme. E eu tenho uma boa notícia para dizer para você que assim como Tarcísio Meira ou qualquer ator, né, de qualquer filme que seja, ele lê um script que escreveram para ele que ele tinha que fazer daquele jeito, do mesmo modo é você na vida real. É você mesmo pode escrever o script da sua vida. Ou seja, se de repente a sua vida não está do jeito que você quer, não está te agradando, saiba que pode mudar. E quem é o mais apropriado para mudar a sua história? É você mesmo. Só que muitas vezes as pessoas não têm a credibilidade, ela não acredita em si própria. Então ela acha que não dá para mudar. E dá para mudar. Assim como aquele ator pega um novo script que o diretor passou e ele vai lá e desempenha e ganha Oscar de melhor ator ou melhor coadjuvante, aqueles negócios que eles falam lá, você também pode se esforçar para ser o melhor ator daquilo que você se propôs a fazer. Uma nova carreira, um novo curso que você vai fazer. Então, por exemplo, você tem que ser o protagonista da sua própria história. Só que muitas vezes a gente é colocado a entrar no piloto automático e a gente acredita que não dá. A gente acredita, ah não, mas eu tô desempregado. Começa a achar desculpinhas, começa a achar justificativas para não fazer. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, todos nós. Nosso cérebro ele foi preparado, ele é naturalmente para te colocar na zona de conforto. Tudo aquilo que dá mais trabalho, o cérebro não quer que faça. Ele quer que você economize energia. Isso é uma coisa coemocional, uma coisa que se você pesquisar, você vai perceber que isso é a natureza do ser humano. Pode ver que a grande maioria quer entrar na zona de conforto, deu 5 horas, 6 horas, o horário de parar o serviço, quer largar tudo e ir embora, porque a programação mental dele é para descansar, não para trabalhar ou não para atuar como aquele coadjuvante ou aquele protagonista que vai ter sucesso. Então as pessoas começam a entrar num ritmo, dia após dia, sem realmente fazer o que ela queria fazer. Porque está sendo passado o script, está sendo passado o que você vai fazer como empregado, como funcionário. Não estou dizendo que é errado a pessoa ter seu emprego, não é errado a pessoa estar de carteira registrada. Não, não é errado. Só que se você não está satisfeito com isso, saiba que você pode conseguir algo melhor. Só que você tem que começar por você mesmo, acreditando em você mesmo. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Então, começa hoje a mentalizar isso. O que eu posso escrever no roteiro da minha vida para que possa ser melhor? Pega um papel, anota literalmente. Se eu fosse, faz uma suposição assim, como se você fosse, vamos dizer assim, mudar o roteiro da sua semana, né? A gente não tem esse costume de fazer. Normalmente a gente deixa para que tudo aconteça automaticamente, sabe? Trabalhou, pega o salário, tem aquela conta para pagar, tem isso. A pessoa entra num piloto automático e não programa o que vai ser, o que vai acontecer. Então, uma das dicas que eu dou, assim como os atores têm, né, um roteiro para seguir e eles acabam sendo os melhores atores naquele filme ou naquela novela, né? Eu não tenho costume de estar assistindo novela, estou citando só por causa do acontecido de ter encontrado, o Tarcísio Meira ter me encontrado, que ele queria que visse, até o portão dele era aqueles portão duas folhas assim, tinha o portão da entrada e depois tinha um portão pivotante, né, que estava com defeito, mas assim como eles têm a capacidade de ser os melhores atores, você tem a oportunidade de ser o melhor protagonista da sua própria vida. Então, se você não está satisfeito, você acha que pode
melhorar e aprender alguma coisa a mais, eu tenho a boa notícia. Hoje com o Google, você digita no Google lá, como fazer isso, como fazer aquilo. Você pode colocar também no YouTube, como fazer isso. Então digita lá. Por exemplo, eu não penso assim, hoje eu passei em frente a umas lojas e vi os vendedores tudo parado, sabe, aquele movimento fraco. E eu tava pensando, quando eu vi isso daí, eu falei, poxa, né, é chato você ter que ficar dependendo de algumas pessoas virem na loja, é chato assim. Existe o horário de movimento e o que não tem movimento, e aquilo que eu vi foi o horário que não tinha movimento. Então, é legal quando você pode trabalhar e ir atrás do cliente, mostrar o seu potencial, mostrar o que você sabe fazer. E hoje a internet está ajudando com isso. Por exemplo, isso mesmo que eu estou fazendo aqui, através do Instagram, Facebook e o YouTube, acaba divulgando a JR Portões. E uma coisa faz a outra vir. Então, a partir do momento que você toma uma atitude de ser melhor profissional, de ser melhor pessoa, de poder ajudar outra pessoa de alguma forma, igual ontem eu estava falando sobre o chaveiro que abriu o carro da minha filha, né? O que a gente sentiu, apesar de ele ter cobrado o valor que a gente acha parece caro, mas não é, porque o cara veio de domingo, trabalhou, resolveu o problema da minha filha. Então, é isso que ele precisa de divulgação, precisa de aprendizado. A partir do momento que você aumenta o conhecimento do que você pode fazer, você acaba se colocando numa categoria a mais. Ou seja, se você tivesse um currículo onde você só sabe fazer uma coisa, você tem um valor X. Se você tem um currículo que você tem 4, 5, 6 qualificações, você tem um valor de 4x, você vai ganhar mais do que aquele que só tem um conhecimento. Então a chave está aí, você aumentar em conhecimento. Usa o Facebook, YouTube, Google, pesquisa lá alguma coisa que você goste e começa a entrar a mentalidade nessa sintonia. A partir do momento que você sintonizar isso, começar a se aumentar em conhecimento do que as possibilidades que você pode fazer, aí você vai se encaminhar para essa direção. E aí você vai acabar tendo um resultado que você está buscando, não aquele resultado que parece acidental. A partir do momento que você busca o que você está imaginando, busca conhecimento através desses meios de comunicação, que hoje está muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente que eu falo, 1995, aí 2001, 2003, quando eu comecei a JR Portões, não tinha YouTube, não tinha internet, não estava começando, né? Começou lá em 95, mas a gente tinha dificuldade até mesmo para pagar a internet. Então hoje está muito mais fácil, você pega o seu celular, digita ali, se não tem internet na rua, você tem Wi-Fi em casa, então tem como você buscar sabedoria, conhecimento, e esse conhecimento sem aplicabilidade, sem você estar aplicando no dia a dia, também não tem valor nenhum. É como você ir no médico, ele te mostrar o remédio que você tem que tomar e você não passar na farmácia para comprar. Então, fica essa dica para vocês aí. E eu vou estar me esforçando para cada dia estar passando uma dica nova. Se não gravar todo dia um vídeo, eu vou sempre estar me preocupando em passar, em agregar alguma coisa que possa ser de valor para vocês, tá bom? Até mais aí e curte, compartilha aqui que vai estar ajudando o canal a subir. Mais pessoas vão estar vendo esses vídeos, mais pessoas que podem também ter mais ideias com o que eu estou falando aqui. Então você vai estar acabando ajudando outras pessoas também, só por curtir, compartilhar e falar com outras pessoas, tá bom? Boa noite para todos aí, ou bom dia, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo aí. Até mais, tchau, tchau.